Saudações caríssimos. Temos aqui alguns exercícios de limites, não é? Então, esses limites aqui, esses três aqui, 1, 2, 3, aquele que for a entender completamente, passo a passo, a sua resolução, vai entrar no céu. Ok, vamos lá. Para resolver esses limites aqui, é necessário nós conhecermos alguns teoremas, não é? Que são válidos para limites de sucessões, não é? Que são o primeiro, não é? Neste caso que iremos usar para resolver esses três limites, diz o seguinte: quando nós temos o limite, não é? Quando n tende aqui a infinito de raiz a n de an, este limite aqui vai ser igual a limite quando n tende aqui a infinito de an mais 1 sobre an. Então, se você for a calcular o limite de an mais 1 sobre o an, você vai ter o limite de toda a expressão. Segundo caso, quando nós temos limite, quando n tende aqui a infinito de an sobre n, este limite aqui vai ser igual a limite quando n tende a infinito de an mais 1 menos an. E por fim, o limite quando n tende a infinito de an sobre bn, não é? Então, este teorema, não é muito conhecido como o teorema de Stolz-Cesaro, não é? Que diz que esse limite aqui vai ser igual a limite quando n tende a infinito da razão do an mais 1 menos an sobre o bésimo, não é? Termo mais 1 menos bn, não é? Então, este teorema aqui é conhecido como teorema de Stolz-Cesaro. Então, os exercícios que nós temos aqui é simplesmente para aplicar o primeiro teorema, né? Então, temos aqui raiz an de uma expressão an, não é? Então, vamos aqui resolver o primeiro exercício, não é? Aplicando o mesmo teorema. Como resolver o primeiro exercício? Então, o primeiro exercício, como é que vai ser? Vai ser limite, não é? Dessa expressão aqui. Onde tem n, nós vamos substituir por infinito, não é? Então, substituindo por infinito aqui, você vai perceber que terá uma situação de 2 elevado a infinito, não é? Uma vez que 2 é maior que 1, e isto aqui vai ser infinito, e Euler, não é um valor maior que 1, também aqui vai ser infinito. Então, teremos infinito mais infinito, que vai ser igual ao quê? A infinito elevado a 1 sobre infinito. Então, 1 sobre infinito é um infinitésimo. Então, teremos aqui infinito elevado a zero. Infinito elevado a zero nós chamamos de indeterminação. Então, para levantar essa indeterminação, nós iremos usar aquele teorema que vimos anteriormente. Este aqui, não é? Então, para aplicar este teorema, nós primeiramente aqui teremos que achar o an, neste caso que é 2 elevado a n menos 1, mais Euler elevado a n mais 1, não é? E achar o an mais o termo seguinte, não é? É achar o termo seguinte neste caso. Então, teremos aqui 2, não é? Onde tem n, vamos colocar n mais 1, menos o 1 que já estava ali, mais Euler elevado a n mais 1, não é? Então, a n mais 1 vai ser igual ao quê? A 2 elevado a n mais Euler elevado a n mais 2. Então, iremos achar aqui o limite, aplicando o teorema já, o limite enquanto n tende a infinito de o quê?
de n mais 1, que vai ser 2n mais Euler elevado a n mais 2, sobre o AN. AN quem é essa expressão aqui? Então, teremos 2 elevado a n menos 1 mais Euler elevado a n mais 1. Então, este limite aqui, se formos a substituir pela tendência aqui, nós teremos uma situação de voltar a encontrar uma indeterminação. Então, para levantar essa indeterminação novamente, nós aqui iremos aplicar os teoremas de limites de infinitésimos. Então, como é que iremos fazer isso? Como fazer isso? Lembrando que A elevado a infinito, não é? Será igual. A elevado a infinito tem duas possibilidades, não é? Tem a possibilidade de ser zero e tem a possibilidade de ser infinito, não é? Quando é que é zero? Quando é que é infinito? É zero se o A, não é? Neste caso, estiver entre 0 e 1. Não é? Então, se o A for um número que varia, não é? De 0 até 1, A elevado ao infinito vai ser igual a 0. E se A elevado ao infinito, dizermos que será infinito, isso só vai acontecer se o A for um número maior que 1. Então, quando A é igual a 1, nós temos aquilo que chamamos de indeterminação, do tipo 1 elevado a infinito. É indeterminado, não se sabe qual é a solução desta expressão aqui. Então, nós temos isso como uma indeterminação. Ok. Então, se estamos numa situação com limite de infinitésimos, eu estou a dizer o quê? Que nós temos que arranjar uma forma de encontrar uma situação em que teremos o número A variando, não é, de 0 a 1. Então, neste caso, nós temos que ter um limite, não é, numa situação em que o numerador vai ser um número menor em relação ao denominador, não é? O denominador deve ser um número maior para que a fração seja quebrada. Então, se isso acontece, eu posso, no primeiro membro, dividir, não é? Poderia primeiramente tentar dividir a expressão do numerador por 2 elevado a n e também no denominador dividir por 2 elevado a n. Só que o que acontece? Se eu divido o numerador, vamos lá pensar, gente. Se eu divido o numerador por 2 elevado a n, aqui vou ter 2 elevado a n sobre 2 elevado a n, que vai dar 1. Mais Euler, não é? Euler elevado a 2 vezes Euler. Uma vez tínhamos mesma base e expoentes diferentes, mantemos a base e adicionamos. Então, teremos Euler ao quadrado vezes Euler elevado a n. Então, Euler elevado a n sobre 2, teremos uma situação de Euler sobre 2, isto tudo aqui elevado a Euler. E este limite aqui não é um infinitésimo. Este número aqui não dá um número que parte de... está no intervalo, neste caso, não é? De 0 até 1. Então, dividir o numerador e o denominador por 2 elevado a n não é um caminho viável. Voltaremos a ter indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, para evitar isso, nós vamos dividir tanto no numerador e no denominador por Euler elevado a n. Então, assim, teríamos o quê? Limite, quando n tende a infinito, de 2 elevado a n mais Euler, não é? Separando essa expressão aqui, Euler ao quadrado vezes Euler elevado a n. Tem a mesma base, mantém a base e adiciona os expoentes, volta para essa expressão daqui. Então, isto aqui você vai dividir por Euler elevado a n no numerador sobre, agora no denominador mesmo acontece. Então, aqui temos aquela situação também de mesma base, não é? Que estão a dividir, neste caso, mas vamos considerar multiplicação do tipo 2 elevado a menos 1 vezes 2 elevado a n, não é? Mais aqui Euler elevado a 1 vezes Euler elevado a n.
isto aqui sobre Euler elevado a n. Então, este limite, quando n tende a infinito, o que vai acontecer? Vamos ter aqui, separar este denominador para as duas expressões, no caso o primeiro termo e o segundo termo. Então, teremos aqui 2 elevado a n sobre Euler, não é? Será Euler elevado a n. Logo, tudo isto aqui vai ficar elevado a n, não é? Mais aqui, Euler ao quadrado vezes Euler, não é? Elevado a n sobre Euler elevado a n. Então, isto aqui corta com isto. Sobre. Aqui, teremos 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 1 sobre, aqui é Euler, não é? Vai ficar assim. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui em cima. Mas, na expressão de baixo, onde é que está? Essa expressão aqui vai ser Euler vezes Euler elevado a n sobre Euler elevado a n. Isto aqui corta com isto aqui. Então, o que é que acontece aqui? Limite, quando n tende a infinito, vai ser o quê? Vai ser 2 sobre Euler elevado a infinito, não é? Mais Euler ao quadrado, não é? Sobre, aqui o mesmo acontece, 2 sobre Euler elevado a infinito vezes 2 elevado a menos 1 mais Euler, simplesmente. Então, essa parte aqui simplificou, ficou Euler aqui. Então, o que acontece aqui? O limite, quando n tende a infinito. Então, isto aqui, 2 sobre Euler, dá um número que está no intervalo de 0 a 1, um número quebrado, porque Euler é maior que 2, então dá um número quebrado, 0, alguma coisa, sei lá quanto é. Então, estamos a dizer que aqui estamos diante do que? De um infinitésimo. Dissemos aqui que um número A, se ele está no intervalo de 0 a 1, o A elevado a infinito vai ser igual a 0. Então, temos aqui um infinitésimo. Logo, teremos 0 mais Euler ao quadrado. Fica Euler ao quadrado. Sobre, no denominador também o mesmo acontece. Aqui teremos o que? Teremos infinitésimo. Então, isto aqui será sobre Euler. Logo, Euler, cancela com Euler daqui. Teremos que limite, quando n tende a infinito, de Euler vai ser igual ao próprio Euler, não é? Então, esta aqui é a resolução do primeiro limite. Iremos aqui resolver o segundo. Então, o segundo, aplicando o mesmo conhecimento, lembrando que aquele que for a entender perfeitamente a resolução deste exercício vai entrar no céu. Eu abro as portas para essa pessoa. Então, continuando aqui, o que é que nós teremos aqui? Teremos a mesma coisa. Nosso AN será igual ao quê? A 3n, não é? Fatorial sobre n fatorial ao cubo, não é? Então, nosso objetivo agora é determinar o AN mais 1. O AN mais 1, como é que fica aqui? Deixa eu só organizar esta folha. O AN mais 1, como é que fica aqui? O AN mais 1 será 3, não é? N mais 1, simplesmente, não é? Fatorial sobre, aqui no denominador, o que acontece? Teremos N mais 1 fatorial, tudo isto aqui, ao cubo. Então, estamos a dizer que este limite aqui vai se transformar em um limite simples, um limite elementar. Então, teremos aqui limite quando n tende a infinito, não é? De a n mais 1, que é essa expressão aqui, né? Então, teremos 3, n mais 3, neste caso, fatorial sobre n mais 1 fatorial, isto aqui ao
cubo. Isto aqui será sobre, não é? Essa expressão aqui. Então, 3n fatorial sobre n fatorial ao cubo. Então, isto aqui vai ser igual ao limite quando n tende a infinito da primeira expressão vezes o inverso da segunda expressão. Essa expressão que encontra-se aqui embaixo. Então, seria o quê? Será 3n mais 3, isto aqui, fatorial sobre n mais 1 fatorial, isto aqui ao cubo, vezes o inverso da segunda. Fica n fatorial ao cubo sobre 3n, né? 3n fatorial. Então, ficamos com essa expressão simples de reduzir. Então, você pode notar que se esta expressão aqui for a decrescer, decaindo sempre uma unidade, vai encontrar essa expressão aqui. E se esta expressão também decair uma unidade, simplesmente vai encontrar essa expressão daqui. Então, o que você vai fazer? Vai ter que limite quando n tende a infinito, não é? De 3n mais 3, não é? Vezes 3n mais 2, será 3 menos 1, vezes 3n, não é? Mais 1, e aqui 3n simplesmente fatorial, não é? Vezes este aqui será n fatorial ao cubo sobre a expressão de baixo. O que acontece com ela? Vamos ter aqui n mais 1 vezes n, simplesmente fatorial, né? Fatorial, depois aqui ao cubo, não é? Isto aqui vezes 3n fatorial aqui. Então, 3n fatorial com 3n fatorial. Aqui, este aqui está para esses dois aqui. Então, vamos assumir que este aqui, quando sai com este aqui, elimina também este aqui. Logo, o que vai acontecer com a nossa expressão? Vamos ter que limite quando n tende a infinito, não é? Escrever tudo isso. Vamos a isso. 3n mais 3, 3n mais 2, 3n mais 1, não é? Esse aqui foi eliminado, este aqui também foi eliminado. Então, vai ficar n mais 1 ao cubo. Então, este limite aqui fica um limite, já nem podemos chamar de simples isso, né? Então, sei lá como é que podemos chamar, digam vocês, como é que podemos chamar esse limite aqui. Então, colocando aquela brincadeira ali de colocar evidência variável de maior expoente nesse caso, né? Não, colocando o n aqui, colocando o n aqui, colocando o n aqui, vamos ficar logo com n ao cubo em evidência. Depois, vamos ter um infinitésimo aqui, um infinitésimo aqui e um infinitésimo aqui. O mesmo acontece com a expressão de baixo. Vamos tirar o n, vai ficar sobre n ao cubo. E aqui vamos ter o que? Infinitésimo. Logo, você deve lembrar que no numerador o infinitésimo mais um número é igual ao mesmo número. Infinitésimo mais um número é igual a esse mesmo número. Infinitésimo mais outro número é igual a esse mesmo número. Então, teremos aqui uma situação de 3 vezes 3 vezes 3. Logo, isto aqui vai ser vezes 3 elevado a 3, né? Então, este aqui elimina com este aqui. Logo, limite, quando n tende a infinito, vai ficar 3 ao cubo. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então, o segundo limite também foi esmagado. Então, vamos agora para o terceiro, não é? Tendo em conta que eu resolvo
os exercícios simples, você vai resolver os exercícios mais difíceis. Então, eu vou colocar um exercício para ti como TPC e prática para os outros casos, né? Então, este limite aqui, básico como ele é, então, como é que vamos resolver? Mesma coisa, não é? Matemática é assim mesmo, sempre mesma coisa. Então, n elevado a n sobre n fatorial, não é? Então, o que é que acontece aqui? Teremos a n mais 1, não é? Logo, teremos que a n mais 1 será n mais 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, vamos aqui aplicar aquele teorema ali, que o limite, que diz o limite dessa expressão será igual ao limite quando n tende a infinito do yn mais 1, não é? Considerando o yn esta expressão aqui, teremos aqui n mais 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, dividir novamente por essa expressão aqui é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso da mesma expressão. Então, o inverso dessa expressão nós teremos n fatorial sobre n elevado a n. Então, temos que simplificar esta brincadeira. Como simplificar essa brincadeira aqui? Então, este aqui, reduzindo uma unidade, encontra este daqui. E essa expressão daqui, obviamente, em alguma parte vai ter que encontrar esta expressão aqui. Então, como fazer isso? Nós teremos o quê? Limite, quando n tende a infinito, de n mais 1, não é? Elevado a n, não é? Vezes n mais 1 elevado a 1 vezes n fatorial sobre essa expressão aqui, n mais 1 vezes n fatorial, não é? Então, decaindo uma unidade dessa expressão aqui, vai ficar n mais 1 menos 1, que vai ficar 0 aqui. Então, temos n mais 0 aqui nessa expressão aqui, que esta aqui é equivalente a essa expressão daqui. Então, falta alguma coisa aqui, que é o n elevado a n. Então, o limite, como sempre, tende a ficar básico, tende a ficar elementar. Então, temos aqui n mais 1 elevado a n sobre n elevado a n. Vejam essa brincadeira que nós temos aqui. Então, será limite, quando n tende a infinito, de n mais 1 sobre n, isto tudo aqui elevado a n. Temos aqui o famoso limite notável, não é? Onde iremos usar aqui um teorema para poder resolvê-lo, né? Então, fazendo aquela brincadeira aqui dentro de colocar evidência, não é? Ou mesmo fazendo este denominador, separando para os dois termos, teremos um aqui mais infinitésimo e um número mais infinitésimo é igual ao próprio número. Então, teremos aqui 1 elevado a infinito. Então, para levantar essa indeterminação, nós teremos aqui limite, quando n tende a infinito, neste caso, Euler, né? Elevado ao limite. Então, de essa expressão, n mais 1 sobre n menos 1, isto aqui é fórmula. Temos um vídeo que explicamos detalhadamente de onde é que vem esse teorema, não é, de Euler. Aqui vamos aplicar diretamente, porque o nosso objetivo não é saber calcular limite notável. O nosso objetivo é conseguir calcular estes limites assim, né? Então, menos 1 vezes o n, né? Então, o que que acontece aqui? Vejamos, teremos, isto aqui será igual, né, ao limite, não é? Quando Euler tende a infinito, não se esquece, quando n, né, não se esquecendo do Euler, teremos aqui n, vou separar esses denominadores. Então,
esse denominador para os dois termos. Então, teremos aqui n sobre n mais 1 sobre n menos 1. Não esqueça, tudo isto vezes n. Este aqui. Então, isto aqui será Euler elevado ao limite, quando n tende a infinito, não é? De 1 mais 1 sobre n menos 1 vezes n. Então, este aqui é simétrico deste aqui, mesmo número com sinais opostos. Então, a vermelho, vamos decretar a morte deste limite. Então, teremos aqui Euler elevado ao limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n vezes n. Então, a preto, decretando luto, n sai com n, teremos aqui que esse limite, não é? Aqui vai ser 1. E limite de uma constante é igual à própria constante, teremos Euler elevado a 1, logo isto aqui será igual a Euler, né? Então, resolvemos assim esses exercícios que de cara parecem uma coisa, mas quando desenvolvemos dizem-nos outra coisa. Então, assim foi resolvido estes exercícios. Então, como eu disse, teremos aqui um TPC para si, não é? É muito básico, isso é mais o suficiente para conseguir resolver este limite. Como é que é? Teremos aqui limite, quando n tende a infinito, de raiz n aqui, n fatorial vezes k elevado a n sobre n elevado a n. Então, prove que este limite aqui é igual a 2. Muita atenção, não é para provar usando a definição, é para você provar usando este teorema, que este limite aqui será igual a 2, ou seja, qual é o valor de k para que esse limite seja igual a 2? Então, responda aí nos comentários quanto é que deu o valor de k. Até o próximo vídeo.